Muito bem, muito bom tê-los aqui. Eu sou Raimundo Souza, eu sou o neto Não mais velho tem. da dona Joana e sou avô do Pedro, da Olívia, da Isabela e do Rafael. E se alguém desejar me conhecer melhor, pode entrar na minha bio lá no LinkedIn, Rai Souza. E lá vocês vão encontrar um pouquinho da minha história de 70 anos de vida e numa expectativa de viver mais 50, chegando a 120. Essa é a minha meta. E eu estou muito feliz nessa noite pela presença de vocês, mas sobretudo porque tem três figuras aqui excepcionais. Eu só quero consultar se está aparecendo o meu slide. Vocês estão Agora não. acompanhando? Agora não. Agora não, Não, não não tem vemos Não, nada. não slide. tem slide nenhum. Não tem slide. Então Não vai deixa. ter uma tolerância de 5 minutos para quem ainda não entrou. Não, sem Somos tolerância. pontualmente britânicos, né? É. Agora sim, A- agora a Agora Agora apresentação. sim, sim, né? sim. Muito bem. Então eu tenho uma alegria enorme em ter comigo hoje três pessoas que são referência na minha jornada e na minha caminhada. Fábio é um profissional com mentalidade de finanças, mas uma cabeça aberta para business. Renato, médico, uma pessoa assim especial, tem uma rodagem muito particular na área de saúde e na área de gerenciamento. E a nossa grande cearense Léa Pereira, que tem uma história incrível em gestão de gente. E esse é o primeiro evento da Coalizão do Saber, que é uma marca que nós criamos para contribuir com as pessoas que tenham desejo e interesse em crescer como profissional, como ser humano. Nós pretendemos, na segunda terça-feira de cada mês, fazer um evento semelhante a esse. E vou explicar rapidamente para vocês como é que as coisas vão funcionar. Eu vou fazer uma abertura aqui bem rápida, aí cada um dos meus colegas terá 7 minutos para compartilhar as experiências deles em como conduzir reuniões pragmáticas, produtivas, como não desperdiçar tempo. Depois nós vamos abrir para que três pessoas que tenham interesse também possam compartilhar, e aí em 3 minutos, e ao final a gente vai usar mais uns 5 minutos para as considerações. Esse material que nós estamos utilizando aqui será disponibilizado para quem tiver interesse. E também nós vamos criar um papo com vocês ao longo da semana e das próximas semanas, e nosso endereço lá no Instagram, Coalizão do Saber. Recomendo que vocês nos acompanhem, porque tem várias informações que nós vamos compartilhar por lá. Rapidamente, só falar um pouquinho para vocês do nosso compromisso. Então, despertar a todos que estão conosco para temas que sejam altamente relevantes nos nossos dias, trazer experiências e insights que possam mobilizar as pessoas para esse tema e fazer isso em 45 minutos. Esse é o nosso grande desafio, né? Mas, acima de tudo, nós queremos também praticar ou estimular o uso das cinco inteligências humanas. Nesses tempos em que fala-se demais em inteligência artificial, nós queremos falar da inteligência humana, sobretudo cognitiva, emocional, a criativa, a prática e, particularmente, a social.
A inteligência social é desenvolver habilidades para interagir, compreender nas interações e influenciar as pessoas de uma maneira eficaz, ou seja, ser contributivo para uma nova sociedade. Então, vou tirar, né? Então, esse é o nosso propósito e o que nos trouxe até aqui. Tem 4, algumas 7 minutos. informações que vocês certamente já conhecem, mas acho que vale a pena a gente dar uma repassada aqui, né? Nós somos, nós somos um país de baixa referência em eficiência e produtividade no mundo, né? Quando a gente se compara com os Estados Unidos, eles trabalham menos e produzem muito mais do que nós, né? E quando a gente olha os indicadores de eficiência e produtividade do mundo, a gente vai olhar lá no último relatório do Banco Mundial, entre 66 países, nós somos 62. E quando a gente vem aqui internamente, a Firjan também faz um, um compilado de eficiência, produtividade e competitividade, e entre os 66 países, nós estamos em 46º. Ou seja, há muito o que ser feito. Nós sabemos que existem ações que dependem de nós e existem ações que não dependem diretamente de cada um de nós, mas a gente tem informações de que as lideranças das organizações, de uma maneira geral, dedicam 5 horas por semana em reuniões e 4 horas para preparação. Isso quer dizer que aproximadamente 10%, 10% do tempo das pessoas são gastas preparando e participando de reuniões. 71% das pessoas que participam de reuniões as consideram improdutivas e, olhando um pouquinho para o mercado americano, são 37 bilhões anuais por reuniões improdutivas. Imagine, com esse índice muito superior ao nosso, mesmo assim, eles têm muitas reuniões improdutivas, né? E esse é um mal da sociedade, mas tem muita gente abrindo os olhos diante dessa realidade e buscando encontrar caminhos, alternativas, eh, ideias, enfim, procurando fazer diferente e para aproveitar melhor o nosso tempo. E é por falar em aproveitar melhor o nosso tempo, acho que é sempre importante nos lembrarmos desta. Espera aí que eu vou me achar. Que é isso? Esse é um slide bastante conhecido, né? Ah, E ele nos apresenta uma realidade, eu diria que dramática, né? entendi. Nós somos bombardeados com informações, com demandas, com projetos, com trabalhos de toda ordem. Só que nós temos um tempo escasso. Ninguém tem mais do que 24 horas por dia. Eu costumo brincar e dizer que nem o PDCA conseguiu alterar ou melhorar as 24 horas por dia. O que ele nos ajuda é utilizar essas 24 horas de forma produtiva e de forma construtiva. Então, o nosso grande desafio, meus caros, é ser inteligente e usar o nosso tempo para ampliar o conhecimento, aplicar esse conhecimento na prática e, a partir das nossas habilidades e da nossa competência, gerar valor em tudo que a gente faz. E esse é o nosso propósito nesse encontro. Eu não quero mais tomar o tempo de vocês e eu vou passar agora, então, para o Fábio, para que ele possa trazer as contribuições. Então, na sequência, o Fábio traz as contribuições, o Renato vai trazer as contribuições, a Leia trará as contribuições delas. Depois a gente vai abrir para que vocês, quem tiver interesse, possa trazer as contribuições para que a gente faça um fechamento ao final do nosso encontro. Muito feliz em encontrá-los. Fábio, a bola está com você, meu caro. Obrigado, obrigado, Raimundo, obrigado a todos pela presença, obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo. Queria só confirmar que todo mundo está vendo uma tela, como conduzir reuniões de conselho pragmáticas e produtivas, e vai ser um slide de apoio e de suporte sobre o que a gente vai conversar. Como a gente vai falar de reuniões pragmáticas e produtivas, eu vou direto ao assunto, eu vou direto ao ponto, vou pular aquela etapa das apresentações
Como fez o Raimundo, vocês me encontram no LinkedIn, tá? A gente pode continuar essa conversa, abrir outras, e lá a gente pode criar esse canal de conversa. Eu vou falar sobre como conduzir reuniões de conselho pragmáticas e produtivas. E eu acho que não existe um fórum de reuniões específicas, pragmáticas e produtivas, como um fórum de conselho, seja conselho de administração, seja conselho consultivo, conselho fiscal, ou o que quer que seja, né? Pela característica da reunião, pela característica do público que participa dessas. Agora, a Professor, gente vai, eu Fábio, vou... tem algum usuário que está com o microfone aberto, tá dando interferência. Verdade. Eu acho que a gente não consegue fechar todo mundo. Eu acho que talvez só você, Raimundo, eu consiga fechar. Não, acho que já fecharam aí, já fecharam. Já, então vamos embora. É que se tiver qualquer coisa, se tiver vazando o ruído, vocês me falam, a gente volta. Eu vou falar um pouco sobre, então, reuniões de conselho, mas vocês vão ver que ao longo do tempo, tudo que a gente está falando Quantos tem aí? Fala. vale para qualquer outro tipo de reunião, principalmente aquelas reuniões recorrentes. Tem reunião de projeto, reunião de equipe, reunião de liderança, vale para praticamente todas aquelas reuniões. Isso é uma metodologia que eu criei nos últimos 20 anos, participando de reuniões de conselho, né? Essas reuniões de conselho eu participava ou organizando a reunião ou como conselheiro das empresas. E aí, para mim, o fazer essas reuniões de maneira produtiva, ela passa por três pilares. Tá? Três pilares muito simples, claramente definidos e com responsabilidades muito peculiares a cada um desses três pilares. Enquanto? Eu falo em pré-reunião, eu falo em reunião e pós-reunião. O pré-reunião, para mim, é aquela etapa onde tudo tem que ser alinhado previamente para que essa surpresa. Nem para o conselheiro, ele tem a surpresa, e que nenhum assunto fique em aberto. Então, para mim, na etapa de preparação dessa reunião de conselho, a gente passa por desenhar essa reunião já para um intervalo de normalmente um ano. Essas reuniões a gente normalmente marca segunda, quarta-feira do mês, terceira, segunda-feira do mês. E aí a definição de primeira, segunda ou terceira semana do mês vai vir em função da velocidade com a qual a gente consegue preparar esses dados. Se eu fizer agendar na primeira semana, talvez eu tenha dificuldade, eu não tenha conseguido fechar resultado, eu não tenha conseguido fazer a apresentação de status de planejamento e não tenha conseguido mandar para o conselheiro a tempo hábil dele analisar. E se eu fizer lá na quarta semana, a gente vai estar vai estar comendo um panetone na Páscoa. É até gostoso, mas está fora de época. Eu estou vendo um negócio já um pouco fora de contexto. Então, a gente trabalha uma periodicidade determinada. Agenda clara, agenda já super desenhada, uma agenda de reunião de conselho, ela é quase sempre igual. Então, eu tenho lá uma agenda determinada que começa com tempo econômico, ou seja, o que está acontecendo na economia que afeta o nosso negócio, momento de mercado, o que está acontecendo no nosso mercado, cases de M&A, operações, expansões, o que quer que seja. Um follow-up do que foi a reunião passada, análise de resultados, análise de planejamento estratégico, os principais projetos, algum outro assunto extra que eu vou entrar aqui na frente, e normalmente as reuniões de conselho elas são temáticas. A reunião de um mês fala, além de toda essa pauta normal de regra, depois fala de tecnologia, depois fala disso. Aqui. Então, a agenda bem desenhada é fundamental para a gente conseguir ser pragmático e ser produtivo numa reunião dessa. Só fazemos movimentação de pauta para algum assunto muito específico, alguma coisa que está acontecendo ali naquele momento. Para a gente ser mais efetivo, a gente cria um portal de interação com o conselheiro. Existem alguns portais de mercado, você pode até lá e comprar. Agora, de maneira geral, eu prefiro usar um SharePoint, um portal do Google, que é um repositório de informação, né? É um repositório onde lá dentro eu vou colocar a pauta da reunião, o material de apoio, a ata, o plano de trabalho que sai depois dessa reunião, todos os documentos de suporte que a gente utilizou. E esse portal é o canal de comunicação que a gente tem com o conselho, né? É através dele que a gente se comunica, trabalha toda essa etapa de preparação para que a hora que a gente entre na reunião ela seja produtiva, Não queria declarar para ele? ela seja uma reunião pragmática e produtiva.
As Ali notas também só. a gente tem, para a reunião de conselho, a gente tem uma questão de material de apoio que é fundamental. Então, Já não levei ao apoio deve chegar antes da reunião na mão do conselheiro. Então, ele precisa ter um material a tempo hábil de estudar, de saber o que vai ser discutido, porque na sequência a gente faz uma outra etapa muito importante, que é alinhar o entregável com cada conselheiro. Então, a gente pega o telefone, liga para cada um e fala: Oi, Fabio, tudo bom? Você tem uma pegada mais financeira? Eu queria muito que você falasse, que você olhasse com mais cuidado o resultado da filial X, né? Raimundo, você que é o nosso conselheiro, que tem uma pegada mais de pessoas, dá uma olhada lá no turnover, porque está meio alto. Então, a gente endereça alguns assuntos para os conselheiros ao longo da preparação para a reunião. Aí a gente vai para a hora da reunião. Na hora da reunião é disciplina. Ali é onde a gente exerce o pragmatismo e a produtividade. É disciplina. Aqui a gente falou: nossa, mas nós vamos começar a reunião às 7h30, não vamos ter aqueles 5 minutos. Não, não tem nem 1 minuto de atraso. A reunião está marcada às 8h, ela começa às 8h. Ah, mas o Fábio não chegou, que pena. Na reunião do mês que vem ele vai perceber que se ele chegar atrasado, ele vai perder o começo, né? Então, horário. Tem que ter alguém para controlar e secretariar as reuniões. Uma reunião de conselho, ela tem várias reuniões dentro dela. Cada um daqueles pontos é uma pequena reunião. Então, eu preciso de alguém que consiga olhar lá no momento de mercado e diga o seguinte: todo mundo tem que ter voz, mas chega um determinado momento que a gente começa a falar mais do mesmo. Então, corta e vamos para o próximo assunto. Que vai dar voz para todo mundo, mas que não vai deixar que a gente fique discutindo mais do mesmo o tempo todo. Respeito muito forte aos temas e à pauta da reunião. Só entra um assunto novo se sair alguma coisa. Apareceu ali uma demanda de: nossa, eu tenho um assunto novo aqui para tratar, eu preciso disso aqui. Ok, se todo mundo concordar, a gente coloca na pauta, mas ele entra neste bloco e a gente diminui o tempo que tem ali. Já durante a etapa de reunião, a gente constrói a ata e constrói o plano de ação. Essas reuniões têm que ter uma ata e tem que ter um plano de ação na sequência. Inclusive, é quase que produto desejável da reunião este plano de ação. Fazer um alinhamento para a próxima reunião e já vamos para a fase de registro e follow-up, que é onde a gente sobe a ata, sobe o plano, onde a gente começa a acompanhar o plano de ação e solta os highlights para o mês seguinte. Aquelas informações que vão acontecendo ao longo do mês e que a gente vai soltando como highlight para o mês seguinte. Então, fazer uma reunião de conselho efetiva e produtiva passa por isso. Passa por uma etapa muito grande de preparação e distribuição de conteúdo, uma disciplina para executar e um registro de follow-up forte no pós-reunião. Queria até seguir os meus 7 minutos. Cronometrei aqui, passei 22 segundos aqui, Raimundo. Mas aí depois a gente volta para aquelas outras considerações ou volta para as questões aqui para explorar mais algum ponto que vocês queiram explorar. Legal, Fabio. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? O, o Paulo está nos acompanhando aqui. Paulão, vai pensando aí na tua experiência de conselheiro. Traz para nós aí lá nos 3 minutos lá na frente a tua experiência, pode ser? Na foto aqui, ó. Tá na foto da Camila. Renato, pode ser você agora. Da Camila, no status dela, ela disse assim, ó. Acho que tem alguém com Mulher, mas tu é linda, né? o microfone ainda aberto. Vou mandar outro para mim. Renato? Mulher. Renato, acho que você está no mudo. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Boa noite, tudo bem? Opa, agora sim. Prazer estar com. Bom, vou ser pragmático para a conversa, produtivo. Vou ter um pouco da visão de saúde, a visão médica, a visão de ciência, que é um aprendizado que eu tive e que eu pratico no meu dia a dia. Eu gosto de reuniões que motivam, que engajam, reuniões que impactem diretamente o comportamento e estado emocional de quem participa da reunião. Ideias, por exemplo, que eu acho interessante, o melhor horário para uma reunião é após o almoço, quando se trata de tarefas mínimas.
que é bom quando o cérebro está mais apto para esse tipo de atividade. Exceto essa regra quando alguém come uma feijoada no melhor horário para uma reunião, né? Quando você estimula as pessoas a participarem de forma ativa nas reuniões, isso desenvolve o senso de pertencimento e o engajamento, que foi o melhor dos resultados. Claros, cria motivação. Eu não sei para vocês, mas o áudio aqui tá bem ruim. Ô, Renato, Aqui também. Eu falo novamente. Zero Tá. problema. Vocês estão me ouvindo melhor ou não? agora melhorou um pouquinho, Renato. Reuniões em que a gente motiva as sensações, o senso de pertencimento. É melhor. Você Continua sumindo É, para mim também a voz do Renato, Renato. continua picotando o seu. será que a sequência com outra pessoa? Vamos, Leia, pode ser você, depois o Renato. Pode, vamos lá, né? Boa noite, né? Aqui, direto aqui da terrinha aqui, do Ceará, né? Aqui tá até chovendo, viu, Raimundo, Tá agora? chovendo aí? Eita, nós. Tá, chovendo um pouquinho. Mas Legal. eu queria iniciar, né, aqui a minha fala com uma provocação, né? Se vocês já participaram de uma reunião que parecia sem pé, sem cabeça. Sim ou não, aí? E trouxe também aqui dois pensamentos aqui eu diria para vocês, de um estudioso, né? Uma pessoa que, muito, eu diria, muito querida, né? Também, que ele dizia o seguinte, né? Que a empresa que faz muita reunião, ela é lenta e devagar. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? E fazem reunião porque não sabem o que fazer, porque não existe um processo definido. E aí, né, começa a fazer muitas reuniões. E ele ainda falava que quanto mais você puder fazer simples, melhor. Não faça reuniões. As empresas fazem reunião quando não sabem o que fazer ou quando querem dividir uma responsabilidade, né? E aí, no contraponto disso, que a gente percebe que a reunião, se ela for bem conduzida, e aí eu vou repetir um pouquinho aí, porque quando a gente falou aí de reunião de conselho, eu acho que meio que se aplica a qualquer tipo de reunião, né? E ele foi Uhum. muito feliz aí no esquema que ele colocou aí para a gente. E eu cheguei numa empresa aqui também que a gente tem o hábito de fazer muita reunião. E se criou um processo para fazer reunião. E a gente tem um processo de 17 páginas, só para vocês terem uma ideia, né? E cada etapa do processo, ele dá, né, meus 7 minutos aqui, eu diria. Então, né, a gente tem que se limitar para ser objetivo, né? E aí, dentro desse processo, ele tem uma dinâmica. E aí eu queria compartilhar com vocês essa dinâmica que muito eu tenho, né, aprendido, né? E a gente percebe que de tempos em tempos a gente agrega alguma coisa ou tira alguma coisa dessa dinâmica. Então, o primeiro antes da reunião, acho que foi bem colocado aqui pelo colega, que a gente precisa divulgar a pauta. Então, a gente precisa se preparar antes, né? E estabelecer essa questão do horário de início e fim, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Isso dá uma dinâmica. E quando a gente iniciar realmente no horário. Com quem chegar, até a questão de respeito com quem chegou no horário, né? Sempre é bom deixar claro o objetivo e o que se espera, né, como resultado final da reunião, né? É bom começar verificando se os compromissos todos foram cumpridos, se tiver uma reunião anterior, então, assim, realmente passar pela pauta anterior, onde foi finalizado. É bom designar, né, deixar alguém responsável para fazer os registros, para fazer a ata da reunião, porque às vezes você passa horas na reunião e depois não registra, né, e não delibera. E na condução, sempre buscar evitar assuntos paralelos, porque se não dispersa, né, e aí sai do foco. E quem está conduzindo a reunião, é importante ter uma postura serena, né, porém tem que ser firme, né, e proativa, também tem que observar.
Tem alguns dados que falam que 55%, né, de qualquer comunicado, de qualquer informativo, de qualquer reunião, quem fala é o corpo. E aí, às vezes, né, esquece dessa sutileza. E 38% é a maneira e o tom da voz, né, de quem está conduzindo. E só 7% é de palavras, né? Então, por isso a importância dessa postura, né? É importante evitar confrontos pessoais, porque uma reunião, geralmente, né, ou ela é de alinhamento, ou ela é de consenso, ou de apresentação de resultado. Não procurar não, é não permitir mesmo desviar do assunto, sempre estar, né, buscando trazer para o foco da reunião para ela ser mais objetiva. E aí a otimização, né, eu diria que é uma armadilha, mas a gente precisa estar atento a isso, é não voltar a debater assuntos que já foram debatidos, sobretudo por questões de pessoas que chegaram atrasadas, porque aí você desperdiça, mas é como se você estivesse retornando de novo o tempo todo, né? E, por isso, realmente, de vez em quando, repetir uma perguntinha, né? Estamos no foco, né? Está no objetivo. Acho que isso traz a questão do presenteísmo, para a gente estar realmente ali presente, ouvindo e atento ao que está sendo, né, tratado. E ouvir, né, gente? Às vezes a gente acha que a reunião é só falar, mas a escuta, né, ela é muito importante na reunião, até para que a gente contextualize ou a gente entenda todo o contexto e saia da reunião com algo mais concreto, né? E para finalizar, né, eu diria para vocês que é fazer um balanço dos assuntos que foi discutido, com os resultados esperados. Aí é importante, se der tempo, que as pessoas falem, porque aí elas se sentem parte da reunião e contribuem para que a reunião realmente seja mais efetiva, né? E não deixar de registrar, né, e finalizar. Então, acho que essa é a minha contribuição. Acho que aqui na própria Benel, na empresa onde a gente teve, né, esse privilégio de escrever e diria para vocês desafiar em toda a reunião, a gente cumprir alguns quesitos, tem funcionado bem, né? E eu queria estar compartilhando também né, que a gente tem tido muito êxito. O número de reuniões diminuíram, né? Para aquelas reuniões realmente que tragam resultados concretos, né? Sempre com objetivo, né? Com o horário de iniciar, de terminar, de finalizar, respeitando o tempo de todo mundo e sabendo quem convocar para a reunião, também, que aí é outra sutileza. E estou aqui também para tirar alguma, né, contribuir com vocês. Coloquei aqui essas dicasinhas aqui no chat, né? Estou disponibilizando aí e depois mando o material aí para o Raimundo. Não sei Legal. se fui do tempo, mas olhe, tentei aqui obedecer rigorosamente aqui Muito o bem. desafio. Muito bem. Obrigado, Leia. Obrigado mesmo. Renato, você consegue agora? Vocês estão me ouvindo melhor agora? Ah, agora Ah, sim, agora meu sim. filho. Ah, tá. Você agora está em São Paulo, né? Agora deixa comigo, joga a Tá, bola. tá bom. Pessoal, boa noite, obrigado aí pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Eu quero trazer um pouquinho da minha experiência na visão de saúde, visão médica, visão de neurociência, aprendizado que eu pratico no meu dia a dia. Gosto de reuniões que motivam, que engajam, reuniões que impactem no comportamento, no emocional das pessoas, e eu acho que através disso a gente obtém resultado, obtém as expectativas alinhadas. Lembrando que após o almoço é o horário que o cérebro tem mais capacidade, mais aptidão para tarefas analíticas, exceto quando você come uma feijoada, tá? É, estimular a participação ativa de reuniões faz com que as pessoas desenvolvam o senso de pertencimento, maior engajamento, isso melhora em resultados coletivos, tá? Gosto de, através da reunião, de provocar, ativar, estimular a produção de alguns neurotransmissores que melhoram o engajamento e os resultados. Então, exemplos. Quando você define objetivos claros, você cria desafios, você destaca progressos e conquistas, isso produz dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da motivação e recompensa, ligado à sensação, prazer e conquista. Então, as pessoas saem da reunião com essa ativação e com esta determinação ou contribuição de propósito. Serotonina. Bem-estar, confiança, melhora a questão do humor e reduz o estresse, vamos assim dizer. Como a gente promove isso? Ambiente positivo, bom humor, perguntas descontraídas, gratidão, demonstração de reconhecimento e valorização das pessoas na reunião, elogiando contribuições individuais, tá? E celebração de pequenas vitórias também.
através de demonstração, de se demonstrar preocupações, se importar, perguntar como foi a semana, como foi a reunião, como foi, pedir um feedback de alguma atividade, ou procurar saber de alguém que teve alguma dificuldade. É uma forma que você consegue ativar a ocitocina, neurotransmissor de conexão, cooperação e fortalecimento de laços sociais e confiança, tá? Quando você precisa de foco e energia, é a noradrenalina, como a gente produz, como motiva, como estimula a noradrenalina. Através de senso de urgência, de celeridade, rapidez, reuniões de 15, 20 minutos, tá? E onde quem está apresentando demonstra isso na sua fala, na sua forma de apresentar, isso estimula a energia e o foco nas pessoas. Resumidamente, a dica que eu passo para vocês é: inicia uma reunião com elogio, segue com diretrizes, conselhos ou instruções. Na sequência, se houver necessidade, o espaço, um alerta, uma bronca ou uma advertência, e finaliza com metas, desafios e prazos. Por que esta sequência? Quando você elogia, a pessoa desarma, a pessoa abre o canal. Ao desarmar com elogio, ela fica aberta para um aprendizado, para uma instrução, para uma orientação. E uma vez ela desarmada, sob um processo de assimilação de nova instrução, ela está, vamos assim dizer, facilmente vulnerável a aceitar uma bronca, uma advertência ou um alerta sem mecanismo de defesa, sem mecanismo de revidar, ser desarmada, vamos assim dizer. E por que finalizar com meta, desafio e prazo? Porque vai para a ata, vai para o compromisso de entrega e pactuar na frente de todos o consenso, vamos assim dizer, da reunião, o resumo da reunião. Então, eu finalizo sempre com meta, desafio e prazo pactuado com todos. Tá? Então, essa é a minha dica aí para vocês, de forma pragmática e produtiva, em poucos minutos. Valeu, Renato. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? É. Bacana, gente. Então, vamos lá. Tivemos uma visão de conselho, uma experiência real e presente em Fortaleza e uma visão médica com todo o detalhe, né, que a percepção da capacidade das pessoas e a forma de se comportar diante do grupo pode estimular e contribuir para que as reuniões possam ser mais produtivas, né? Nós vamos abrir para 3 depoimentos. Eu só vou pedir para que quem desejar não utilize mais de 3 minutos, porque a gente tem um compromisso de fechar em 45 minutos com um desvio padrão pequenininho aí, tá? Então, se alguém desejar, tem 3 minutos para compartilhar a sua experiência. Está aberto a discussão. E agora é 10 horas, 8 horas, passou 8 horas. Alguém? Acho que o Paulo levantou a mão, Paulo, mas Isso, não agora colocou. sim, Aqui, Paulo. eu tava aqui com o microfone bloqueado, eu achei que era aí que tinham bloqueado. Tá. Bom, eu vou tentar falar rapidamente, né? 3 coisas assim. Eu tenho uma experiência muito grande como executivo, né? Fui presidente de empresa, trabalhei em telecom, trabalhei na área de saúde, trabalhei em ferrovia, trabalhei em vários ramos, em logística, no mundo. Então, eu já fui o executivo, que fica do outro lado da mesa do conselho, e já fui o conselheiro. Então, eu queria falar sobre isso. Uma coisa, numa reunião de conselho, eu diria o seguinte, que classificaria ela em 3 momentos, tá? Que o momento inicial seria rever o plano de ação, né? O que aconteceu naquele período. Aí, com a participação dos executivos, né? Em que os executivos vão lá e cada um vai responder pela sua responsabilidade dentro do plano de ação. O segundo momento é uma revisão da estratégia, e aí já não tem
a participação do executivo, tá? E no terceiro momento é o planejamento para a próxima reunião. Simples assim, tá? E o outro assunto que eu tenho para falar é sobre. Eu sugeriria também, dentro de um conselho de uma empresa, principalmente empresa que tem várias indústrias ou vários locais, né? Ela não é um único local, pelo menos uma vez por semestre ou uma vez por ano, uma reunião externa. Aí se escolhe esse local estratégico, né? Geralmente é o lugar que está dando o pior resultado, né? Onde aí você abre uma parte dessa reunião para colocar as pessoas de lá para entenderem qual é vamos dizer assim, o impacto deles dentro do resultado geral da empresa. Então, basicamente, o conselho é isso. A outra, eu trabalhei com um grupo americano e assim, eu era operação, tá? Eu não era conselheiro, eu era diretor de operação. E durante 3 anos, nós fizemos reuniões todos os dias. Aí, então, você fala assim, bom, é muita reunião, parece que é, mas não é. Por quê? Era uma reunião de 30 minutos em que a gente já tinha um modelo preparado, um modelo de indicadores prontos, onde você verificava a operação como ela aconteceu no dia anterior, né, quais foram os problemas que ocorreram e o planejamento da operação do próprio dia que você está tendo a reunião. Geralmente, essa reunião é no início da jornada, né? E são 30 minutos. Então, em que você olha rapidamente o que aconteceu no dia anterior, que estava planejado, que você tinha feito no dia anterior e não deu certo, e o que deu certo. Aí você monta o teu planejamento, melhor dizendo, a operação, no caso era eu já ia com o planejamento para aquele dia. E no dia seguinte, a gente revia isso. E isso aconteceu durante 3 anos, todos os dias, tá? Então, por exemplo, você falava, mas você não descansava? Descansava, tinha uma pessoa que me representava, né? Quem participa da reunião, geralmente, são os responsáveis por esse indicadores dentro desse modelo, né? E funcionava super bem. E, na verdade, assim, em todas as empresas, essa aí foi a primeira empresa que eu trabalhei, que foi com esse grupo americano, em que eu trabalhei com esse modelo. E o resultado foi tão impactante, quer dizer, era uma ferrovia pobre, que não tinha dinheiro, não tinha investimento. No entanto, comparativamente, claro, né, você não vai comparar com MRS, etc., ferrovia de carga, ela era a que dava o melhor resultado de todas. Ela não era a empresa que tinha, obviamente, o maior valor financeiro, era uma ferrovia simples, barata, mas indicadores de operação, de produção, era disparadamente maior, cerca de 25%. E aí, a partir desse momento, em todas as outras empresas que eu trabalhei, eu passei a aplicar esse modelo, inclusive numa empresa estatal, que foi o meu maior desafio, porque dentro de uma empresa privada, você tem vários estímulos aí, né? Para operação, estímulos extras, né? Numa empresa pública, você não tem nada disso. E aí, o desafio foi como estimular esse pessoal a todo dia participar de uma reunião, entregar um resultado e estar brigando para o dia seguinte ser melhor e ter um resultado melhor. Bom, ao final do meu período lá, foram 4 anos, a ferrovia, nos 3 primeiros anos que eu estava lá, nunca tinha ganho um prêmio por resultado, comparando com todas as outras ferrovias do Brasil. E no meu último ano, a gente foi premiado como a melhor ferrovia do Brasil. Tá? E o que é mais importante e melhor,
O pessoal da operação, que nunca tinha tido um contato com um modelo desse, começou a replicar para cada um dentro da sua própria área, de uma forma menor, etc. E nós começamos a repassar esse modelo para outras ferrovias. Inclusive, a ferrovia argentina marcou uma reunião comigo, eles sabiam desse resultado, eles vieram para São Paulo e participaram de uma reunião nossa para ver como é que funcionava, e não sei dizer se hoje funciona lá ou não funciona. Era isso aí, a minha Maravilha, contribuição. Paulo. Tá bom? Maravilha, cara. Pragmático, produtivo, né? Pragmático e produtivo. É isso Maravilha. aí. Obrigado pela sua contribuição, Paulo. Roberta, você vai Ok. falar? Ah, eu achei que você fosse falar. Mais alguém? Normalmente demora 5 segundos, é isso? Não? Raimundo, Opa! boa Obrigado, noite a Erasmo, pela sua todos. presença aí. 3 minutinhos aí para você Rapidinho, eu tinha contribuir colocado no conosco. chat aí uma Eu vi. experiência fantástica que eu tive no BNI, Bills National International, uma escola americana, seguindo o Paulo também aí, que trabalhou com americanos, e a tônica das reuniões eram todas padronizadas e cronometradas. Nós aprendíamos a falar com 2 minutos, 2 segundos, 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos, ninguém podia falhar. Era uma reunião semanal e começava sempre às 6h30, para justamente acordar todos os participantes. E o segundo experiência fantástica foi de uma instituição que eu fui diretor executivo, onde nós tínhamos também uma reunião semanal estratégica, começava às 7 horas. Qual era o lema nosso? Não podia passar de 8 horas, que todo mundo de 8 horas estava no seu operacional. Então Legal. era 7 horas e todo mundo tinha que falar pontualmente seus assuntos, não podia deixar dúvidas nem evasivas e a reunião ficar produtiva. Nesses dois cases de sucesso que eu comentei com vocês, as reuniões ficavam muito motivadas e os profissionais, os gestores, eram cobrados por resultados. Então, foi um sucesso. Obrigado aí, Raimundo, pela participação. Legal, legal, Erasmo. Muito obrigado, viu? São depoimentos muito claros, né, de que a questão não é a quantidade de reuniões, né, mas a questão é a qualidade das reuniões e o resultado que ela pode produzir para todas as pessoas envolvidas, né? Objetividade, praticidade e o resultado que ela possa produzir. Maravilha, excelente contribuição. Mais alguém? Legal. Então nós vamos para as considerações finais. Começa com Fábio, você. Obrigado, obrigado de novo, gente, por terem participado conosco. Acho que essa é a primeira de uma série que a gente vai fazer juntos aqui. Eu acho que para fechar, para mim fica uma questão estupidamente importante quando a gente fala de reuniões produtivas e pragmáticas. Eu acho que tem uma questão importantíssima aí, que é a questão da disciplina para fazer com que isso aconteça. Eu acho que a questão de você ter reuniões produtivas, pragmáticas, ela passa por, primeiro, uma constância na metodologia que a gente tem, seja ela qual for. Eu falei de uma metodologia que eu tenho, eu ouvi várias outras aqui. A Leia contou de uma experiência de 17 páginas de um processo para reunião, não importa qual é a metodologia que você tenha a constância. Faça isso acontecer. A primeira reunião vai ser ruim, a segunda vai ser ruim, a terceira vai ser ruim, a quarta vai ser um pouquinho melhor, a quinta vai começar a ter forma. Em algum momento do tempo, isso começa a entrar no eixo. Constância vai trazer hábito. A hora que a gente começa a repetir isso, começa a fazer isso com frequência, isso começa a virar um hábito. A pessoa sabe o seguinte: pô, eu vou esperar a pauta da reunião porque ela vai chegar. Eu vou esperar o material de apoio porque ele vai estar aqui. Pô, por quê? Porque a gente já fez várias antes e isso aconteceu. Então eu posso esperar. Eu sei que eu vou ter que começar a reunião no horário em ponto, porque se a reunião não começar, se eu não estiver lá no horário, a reunião começa sem a minha presença. Então a gente começa a trazer hábito. Hábito repetido é excelência. E é a excelência que leva para resultado. Então, para mim, isso é uma escalazinha simples. É constância, que vai gerar hábito, que vai gerar excelência, que vai gerar resultado.
Então, acho que tudo que a gente falou aqui foram alternativas diferentes, jeitos diferentes, maneiras diferentes. Mas a gente tem que trabalhar constância, hábito, excelência e resultado. Excelente, Fábio. Obrigado. Obrigado mesmo. Renato, você quer fazer suas considerações finais? Vamos sim, para não ser repetitivo, conforme a Léa e o Fábio falaram, diferenças, desavenças, eu acho que devem ser tratadas fora da reunião, antes da reunião, o que traduz maturidade e habilidade dos participantes. Para não fazer a reunião uma sessão de lavagem de roupa suja e assim por diante. Tá? O rito e disciplina, sim, sem dúvida, mas eu também acho importante reforçar que combinar a regra do jogo nunca sai caro. Tá? O que é tratado, o que é combinado, não sai caro. E quando, por exemplo, tem uma ata, quando tem uma antecipação de assunto, tá? Também existe sempre um acordo de como que é o rito, como que é a rotina dessa reunião. Tá? Então, sempre o combinado não sai caro, é o que eu gostaria de reforçar aí hoje. Valeu, pessoal. Obrigado, Renato. Leia? Então vamos lá, né? Sim, todo momento aqui com o Raimundo é momento de aprendizagem, né? Mas deixa eu ir na linha dos colegas, né? Eu vou colocar aqui alguns temas que eu acredito que porque algumas reuniões elas não têm, né, a finalidade ou elas não se desdobram talvez em resultado. Primeiro, a falta de agenda, né? Ou até tópicos mal elaborados, né? Falta de preparação. Outras são os membros, né, que são convocados para a reunião, o nível de envolvimento é insuficiente com os temas, né, eles não estão envolvidos suficientemente para que discorra uma reunião eficaz. A falta de gestão do tempo durante a reunião, gente, isso é muito desgastante, porque às vezes a sensação que você está, né, em vez de você estar otimizando ou estar ganhando no planejamento, você, a sensação de que está perdendo tempo. E quando as discussões saem do assunto, né, que aí tem, né, vem algum assunto que é de uma pessoa mais prolixa que acaba desviando, tirando aí o foco. E não obter informações da maioria dos membros da equipe também, eu acho que é um fator aí, degradou aí das reuniões mais eficazes. E a falta de ação, o plano de ação aí muito colocado aí pelo professor aí, pelo conselheiro aí, né, que é o Fábio aí. Então, e agradecer aqui, né, a presença, acho que sucesso. Raimundo me falou de 12, eu estou vendo mais de 20, né? A gente está com 21 aqui presente, eu só vou pedir Acho, se as acho que ele pessoas... enganou a gente, tá, Fábio? É, Tudo bem. se as pessoas podem abrir para que a gente tire uma foto. Abra. Peraí, deixa eu ver aqui. Leia, você nos ajuda na foto? Só um minutinho que eu vou registrar. Faltou aqui alguns, né? Deixa eu ver aqui. Tem. Como é que tem um jeito aqui da gente abrir para todo mundo, Leia? Não, eles que têm que abrir, né? Mas foi aí a foto, tá indo direto para você, Raimundo. A galeria, Leia, galeria. Peraí, deixa eu ver a galeria. Alguém está Não, dizendo. a foto saiu, viu? Saiu de todos? Tem É que gente que tem tá com a gente que está câmera com a câmera fechada. fechada. É, Quem tiver com a câmera fechada vai aparecer só o nome. Você pode fazer mais uma, mas Leia? Por sim, favor? tá. Todo mundo rindo, feliz aqui, 2020, cravado. Maravilha. Gente, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, pela presença. Tivemos aqui um pequeno desvio de 5 minutos, né? E eu espero encontrá-los em outra oportunidade. Nós vamos disponibilizar o material lá no Instagram e a gente depois quer continuar essa conversa com vocês lá no Instagram, tá bom? Ok. Um abraço. Forte Até abraço a logo, todos. gente.